Olá, seja bem-vindo ao nosso 40º dia da leitura bíblica anual. Meu nome é Everton Alonso e hoje nós iremos iniciar mais um livro das Sagradas Escrituras, hoje no livro de Êxodo. Mas antes disso, eu quero pedir que você possa curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura primeiramente de Êxodo no capítulo 1, iremos até Lucas no capítulo 4, retornaremos para Jó no capítulo 18, e por fim, iremos a 1 Coríntios, no capítulo 5. Aqui em Êxodo, no capítulo 1, nós vemos que após a morte de José, no capítulo 50 de Gênesis, agora nós conseguimos entender que após passar vários anos, o povo começa a ser oprimido no Egito. E diz assim, Êxodo no capítulo 1. Estes são pois os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. O José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis e proliferaram, tornando-se numerosos, e fortaleceram-se muitos, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, eles chefes de trabalho esforçado para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiras de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-o. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. O deixavam viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Diz que as parteiras temeram a Deus, e ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Vamos agora ler Lucas, o Evangelho do médico Lucas, no capítulo 4, onde ele vai falar sobre o episódio da tentação de Jesus. Lucas, capítulo 4, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe de relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque você me foi dado e posso dá-los a quem quiser. Então, se me adoraste, tudo isso será teu. Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor Deus, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para guardarem com suas mãos, e o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: Dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a fama, ensinava nas sinagogas, e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia crido, e no dia de sábado, onde havia sido criado,
e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou para ler, e lhe foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a lhe dizer: Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com a sua palavra de graça que saía de seus lábios. Mas perguntaram: Não é este o filho de José? Jesus lhe disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos, o que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã o sírio. Todos os que estavam nas sinagogas ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e, expulsando-no da cidade, levaram até o topo da colina sobre a qual foi construída na cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com seus ensinos, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso por um demônio de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Tem quem é tu, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cala-te e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem, e a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servir. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos que haviam tido todo tipo de doença, e ele os curava, impondo-lhe as mãos sobre cada um. Além disso, muitas pessoas saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabia que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuraram, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não os deixasse. Mas ele disse: É necessário que pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso que eu fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Vamos agora retornar ao livro de Jó. Nós hoje faremos a leitura de Jó no capítulo 18. E aqui, agora, o amigo de Jó, Bildade, começa a questioná-lo. Jó 18 diz assim: Então Bildade de Suá respondeu: Quando você vai parar de falar? Procede com sensatez e depois poderemos conversar. Por que somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos? Ah, você que dilacera de ira, deve-se abandonar a terra por sua causa? Ou deve-se as rochas mudar de lugar? A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurece, a lâmpada de sua vida se apaga. O vigor de seus passos se enfraquece, e os seus próprios planos o lançam por terra. Por seus próprios pés você se prende na rede, e se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço o prende firme, o nó, o redil está escondido na terra para pegá-lo. Há uma armadilha em seu caminho. Terrores de todos os lados o assustam e o perseguem em todos os seus passos. A calamidade tem força de alcançá-lo, e a desgraça está à beira da sua queda, e consome partes da sua pele. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Ele é arrancado da segurança da sua tenda, e levam a força aos reis dos terrores. O fogo mora na tenda dele, espalham enxofre ardente sobre a sua habitação. Suas raízes secam-se embaixo, e seus ramos murcham em cima. Sua lembrança
desaparece da terra, e em nome não tem parte alguma. É lançado da luz para as trevas e banido do mundo. Não tem filhos nem descendentes entre os seus povos. Nele restou sobrevivente alguns nos lugares onde antes vivia. Os homens do Ocidente assustam-se com a sua ruína, e os do Oriente enchem-se de pavor. É assim a habitação do perverso, é a situação dos que não conhecem a Deus. Vamos agora para a nossa última leitura do dia de hoje, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo ele aponta a imoralidade da igreja. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês são orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da perversidade, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou idólatras. Como assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer, que dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia de leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até amanhã.